Deixa eu te falar, irmãos. Ontem eu mandei um provérbio para você, que eu gostaria muito que você parasse e meditasse naquele provérbio. O que é, pastor? A Bíblia diz que se eu andar com sábio, eu vou ser sábio. Mas se eu andar com tolo, eu vou ter problemas. Eu tenho que parar para prestar atenção com quem está à minha volta. Qual é o tipo de companhia que eu tenho? A minha tia falava assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é verdade? Porque às vezes ela reprovava algumas amizades que eu arrumava. E realmente, se eu fosse me basear por aquelas amizades, muitas delas poderiam ter me levado por uma vida de dificuldades, uma vida de problemas. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele estava me falando sobre 3 anos da vida dele que foram roubados dele. 3 anos da vida dele. Ele passou 3 anos preso. Ô pastor, sabe como aconteceu, irmão? É a amizade. Ele tinha um colega lá de rua, e ele estava sentado na frente da casa dele. Ele falou: pastor, eu estava sentado na porta da minha casa. Estava sentado na calçada, ali na porta da minha casa. Ele chegou de moto e falou: vamos ali comigo? Pastor, vamos, não tem. Ele estava indo fazer um assalto, eu não sabia. Ele chegou e foi fazer um assalto no posto de gasolina. E aí eu estava junto, fui preso. 3 anos. 3 anos. Mas por quê? Companhia. Preste atenção, irmão, com quem você anda. Provérbios 13, 20. A minha tia falava para mim: menino, antes só do que mal acompanhado. Mas às vezes nós não percebemos que aquela companhia não é uma boa companhia. E temos que ter essa percepção. O Senhor Jesus, ele diz que pelo fruto eu conheço a árvore, pelo fruto que ela produz. E o Senhor Deus, ele está nos dando um alerta aqui que nós temos que escolher as nossas companhias. Não é com qualquer pessoa que para você está andando, não é com qualquer pessoa que é para mim está andando. Tem pessoas que é para ficar longe da gente. Você está compreendendo? Não é que eu quero o mal da pessoa ou queira mal da pessoa, mas não é companhia para mim, não é companhia para você. Olha só, quem anda com os sábios será. O homem é um produto do meio. Quem anda com o sábio será sábio. Irmão, você tem que ter pessoas junto de você que servem a Deus, que busca a Deus, que anda em santidade. Você está compreendendo? Já diziam os antigos: uma laranja podre contamina todas as boas. Ah, não, pastor. Irmão, é bíblico. É bíblico da laranja, pastor? A analogia, ela serve. Porque a Bíblia diz que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Você está compreendendo? Mas deixa eu terminar de ler isso aqui, e eu vou lá no versículo. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ele foi dar atenção, era uma pessoa para ele nem conversar. Você pode ter um relacionamento às vezes social com alguém: tudo bem? Bom dia, tudo bom? Mas não é aquela pessoa que você está andando com ela. Ela vai te levar para o buraco. Ela vai te levar para o buraco. Você sabe que eu morei em alguns lugares que eu tinha como perigoso. Eu morei numa favela uma vez, no Grajaú, e era um lugar perigoso. Mas só que eu tinha mais medo da polícia do que dos bandidos, né? Naquela época tinha uma polícia, que eu não vou falar o nome aí para não ter represália. Tinha uma polícia que o pessoal até falava: Deus cria, a fulana mata.
porque era um negócio terrível. E às vezes é aquele negócio, mas era a companhia que você estava. Então o que eu passei a fazer? Eu fiz amizade com todos eles. Por quê? Para poder andar livremente no local. Só que eu não andava com nenhum deles. Ou seja, eu não tinha inimizade com ninguém, mas eu não andava com nenhum deles. Por quê, pastor? Volta lá em Provérbios. Daqui a pouco eu vou em 1 Carta aos Coríntios 15:3. Ó. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ele acabou mal, esse meu amigo. 3 anos da vida dele foram roubados. Foram 3 anos de sofrimento, só porque o cidadão falou: ó, multa aí, vamos ali. E ele não falou não. Ele não falou não. Ele tinha que ter falado não, mas ele não falou não. Tem gente que não sabe falar não, ela vai aceitando tudo que dizem a ela, tudo que oferecem a ela. Tem coisa que tem que falar não. Tem coisa que você tem que falar não, porque senão vai trazer um prejuízo para você amanhã. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Tem pessoas que não é para você estar andando, tem pessoas que não é para mim estar andando. Vamos lá em 1 Carta aos Coríntios agora, 15:33. Não se engane. Não tem perigo para mim. Irmão, se Deus está dando um alerta, se Ele está falando não se engane, se Ele está dando um alerta, é porque é o risco. Se não houvesse risco, Deus não ia dar um alerta para mim. Se não houvesse risco, Deus não ia dar alerta para você. Você começa a conversar com uma pessoa, você começa a ficar contaminado por aquilo que ela fala. Irmão, e às vezes é maldizente. E se diz de Jesus, a Bíblia diz que é um tipo de gente que eu não posso andar. Tem uma lista, aquele que se diz irmão. Você está compreendendo? E aí tem uma lista, vou mostrar para você. Tem pessoa que não é para mim estar andando. Tem pessoa que não é para mim estar andando, não. Eu vou ser sincero com você, tem pessoas que eu, Antônio Borges da Silva Júnior, a Bíblia diz que a árvore você conhece pelo fruto. Eu me aproximo, eu começo a perceber o comportamento da pessoa, eu vou me afastando. Mas por quê, pastor? Fica perto de pessoa que fica falando mal da vida dos outros. Começa a se tornar uma coisa normal para você. Daqui a pouco você está colocando em prática também. Volta lá, daqui a pouquinho eu vou em 1 Coríntios 5:11. Aí você vai começar a colocar em prática também. Você tem que prestar atenção. Por quê, pastor? Não se engane. As más conversações estragam os bons costumes. Olha só na Almeida Revista e Corrigida. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tem pessoas, repito, que não é para mim estar, que não é para você estar, mas nem por telefone. Nem por telefone. Por quê, pastor? A pessoa escolheu um caminho que não é segundo a orientação da palavra, e se você permitir, vai te contaminar. Daqui a pouco você vai estar lá, fazendo a mesma coisa ou fazendo pior que aquela pessoa. O Senhor Jesus, Ele conversou muito sobre isso. Em uma certa ocasião, Ele falou com os discípulos: ó, cuidado com o fermento do fariseu. Ele estava falando o quê? Ele estava falando de influência. Ele estava falando de influência de relacionamento, de comportamento. Ele estava explicando que o comportamento, a conversa, a palavra dos fariseus, dos publicanos, poderiam contaminá-los. Jesus mandou tomar cuidado. Ó, preste atenção. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Agora eu vou te mostrar a lista de quem é de Deus, o tipo de gente que nós não podemos andar. É coisa séria, preste atenção nisso. Ó. 1 Carta aos Coríntios 5:11. Ó. Mas agora escrevi que não vos associeis. O que é me associar? Me unir. Tem pessoas que eu não posso me unir com ela. Tem pessoas que eu, repito, não é que eu vou ter inimizade, não é que eu vou deixar de gostar da pessoa, mas se ela tem um comportamento contrário à palavra de Deus, eu não devo me unir com ela.
Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, presta atenção nisso, dá ênfase a isso aqui, aquele que se dizendo irmão, aquele que se dizendo irmão, for devasso. O que é uma pessoa devassa, pastor? Alguém que não tem freio moral. Ela não tem freio moral no comportamento dela, ela não tem freio moral nas palavras dela. Pô, meu, como é que é uma pessoa que diz que é de Jesus, irmão, se ouve palavrão da boca dela? A pessoa devassa, ela não tem freio moral. Que isso? A Bíblia não mente, a Bíblia diz que não pode de uma mesma fonte sair água doce ou água salgada. E água salgada. Ou a fonte ela vai produzir uma água amarga, ou ela vai produzir uma água doce. Da mesma fonte, não dá para produzir as duas coisas. Está onde, pastor? Tiago 3,11, ó. Vamos ler o 3,10? Vamos ler o 3,9? Deixa o pastor melhorar aqui um pouquinho para você, ó. Vamos ler o 3,7? Vamos. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. O homem realmente tem capacidade de dominar qualquer tipo de animal. A Bíblia é clara em relação a isso, e é verídico que você tem visto por aí, né? O cara pega uma fera selvagem lá, consegue controlar, dominar, às vezes até ensina. O cidadão cata um leão, que é um animal mais intrépido que existe. Intrepidez é a ausência de medo. O leão não tem medo, ele é intrépido. Faz ele pular por um arco de fogo, coitado, né? Porque eu acho que, na minha opinião, é crueldade animal. Quer dizer, ele faz pular, quer dizer, ele domina, ele tem condições de controlar. Sério. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlá-la. Cuidado, porque, pastor, a tua língua pode te destruir. Por quê, pastor? Porque você vai ter que arcar com as consequências das tuas palavras. E dependendo do que você falar, você pode trazer dano para a tua vida. Você pode trazer destruição para a tua vida. Tem que tomar cuidado. Está compreendendo? Sim ou não? Versículo 9, mas não é o assunto de agora. 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor o Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Segue. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Não pode, pastor, não pode. Não pode ser assim. Como que alguém que diz que é de Jesus, sai aquela palavra cabeluda da boca dele? Como? Como que alguém que diz que é de Jesus, sai da boca dele palavras de maldição? Não pode. A Bíblia diz que fala a boca, está cheio o coração. Quer dizer, se sai tantas coisas sujas da minha boca, significa que o meu coração ele é sujo. Significa que eu estou sendo contaminado por coisas sujas, coisas ruins. E muitas vezes é por causa de certos relacionamentos. Eu já vi pessoas saindo do caminho de Deus por causa de uma amizade, por causa de certos relacionamentos. Abandonando a fé por causa de certos relacionamentos. Tem que tomar cuidado. Segue. Por acaso, pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Quer dizer, não pode, não tem como. Se da minha boca só sai aquilo que é ruim, é porque o meu interior é ruim. Se da minha boca só sai aquilo que é sujo, por quê? Porque o meu interior é sujo. Como eu tenho a presença do Espírito Santo, e fico falando palavrão, irmão, repito palavras de maldição. Mas tem pessoas que até foram cheias do Espírito Santo, mas elas começaram a se relacionar com certo tipo de gente, com certos tipos de pessoas, ou seja, com falsos cristãos, e ela se contaminou, se tornou uma falsa crente também. Volta lá para a lista.
Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que dizendo, irmão, pastor, eu conheço ele há 300 anos, mas ele não está se comportando como alguém que pertence a Deus. Ele vai te contaminar. Irmã, vem cá, você ficou sabendo? Irmão, começou assim, vai dar em pecado. Por quê, pastor? Porque é pecado falar mal da vida dos outros. É simples assim. Irmã, você ficou sabendo? Não fiquei, não quero saber. Pastor, a pessoa vai ficar chateada comigo. É melhor ela se chatear comigo do que Deus se chatear comigo. É coisa muito séria. Cada um dará conta de si mesmo. É coisa muito séria. Mas agora eu vos escrevo que não associeis aqueles que se dizendo irmão, for devasso. É aquele que não tem freio moral. Repito, como sai da boca de alguém que pertence a Deus palavras escabrosas, palavras pesadas, palavras de maldição? Não pode. Mas agora eu vos escrevo que não associeis a dizer, irmão, for devasso ou avarento. Irmão, cuidado com a pessoa que é segura. Por quê, pastor? Porque a pessoa que é de Jesus, ela não é avarenta. Ela não é. Ela não pode ser. Por quê, pastor? A natureza de Deus é essa. É dando. É da natureza de Deus. Se eu tenho a natureza de Deus, automaticamente eu vou ser generoso. É uma coisa natural. Você não vai ignorar uma pessoa que passa perto de você com uma necessidade. A não ser que você não tenha. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não é verdade? Não é verdade? Se eu não me engano, está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Coloca para mim, já volto aí em 1 Carta aos Coríntios. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Linguagem de hoje. Portanto, sempre que puderem, devemos, é um dever, tá? É um dever. Sempre que puderem, é um dever. Devemos fazer o bem a todos. É um dever. A pessoa que é de Deus, ela não é avarenta. Diz que é irmão e mão fechada, irmão, essa pessoa não é para andar comigo. Essa pessoa não é para andar com você. Por quê, pastor? Quem é de Deus é generoso. É lógico, irmão, já tenho ensinado. A Bíblia diz que nós temos que ser mansos como a pomba, mas eu tenho que ser esperto como a serpente, a Bíblia diz. Tem serpente que você fala, viu uma cobra, não precisa nem se assustar. Antes de você ver, ela já te viu mais de 100 vezes. Ela não te atacou porque ela não se sentiu ameaçada. Senão você não tinha nem percebido a pancada dela no calcanhar. Está compreendendo? Por quê? Porque a serpente já está sempre atenta. Então o Senhor Deus, ele tem nos ensinado que nós temos que ser atentos. Não dorme não, hein? Ele tem nos ensinado que nós temos que ser atentos. E é lógico que eu tenho que observar, eu tenho que perceber aquela pessoa que está tentando tirar vantagem de mim. Ela percebe que eu sou uma pessoa generosa, ela percebe que eu sou uma pessoa de bom coração, aí ela quer se aproveitar de mim, né? Então isso eu tenho que estar atento. Mas fora esse caso específico, eu tenho que ter entendimento que é meu dever fazer o bem quando eu tenho a condição de fazer. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Ou seja, principalmente eu tenho que socorrer aquele que é meu irmão em Cristo. Vamos supor, para você entender, está aqui uma toalha. Eu tenho meu irmão de sangue que não quer saber de Jesus, e eu tenho meu irmão em Cristo. Os dois precisam de uma toalha. Para quem que eu vou dar? Para o meu irmão em Cristo. Pode parecer absurdo para alguém, mas é assim que a Bíblia ensina. Eu tenho que socorrer principalmente meu irmão na fé. Irmão, agora mão de vaca? Esquece. Você sabe o que é mão de vaca, né, pessoal? Aquele que atravessa o Tietê com o songuezal na mão, quando ele sai de lá, o songuezal está inteiro. De tão mão de vaca que ele é, tão mão fechada que ele é. Se ele der a mão para você, ele conta os dedos para ver se não sumiu nenhum. De tão mão de vaca que ele é. Cuidado. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma situação. Nós estávamos no Nordeste,
no interior do Nordeste, uma cidade chamada Barreirinhas. Se você não conhece, você deveria conhecer. Por quê, pastor? Em Barreirinhas está ali os lençóis maranhenses, né? Ali em Barreirinhas. E tem os pequenos lençóis. Eu, particularmente, se eu fosse te dar um conselho, eu ia te aconselhar a conhecer os pequenos lençóis. A não ser que você, né, frete um helicóptero, aí você vai conhecer os grandes lençóis, né? Por quê, pastor? Porque o IBAMA não deixa você subir lá. Você vai ter que subir descalço, 48 graus mais ou menos, na cabeça, 50 graus. Você imagina como é que não vai estar o calor da areia. E você tem que subir descalço, aquela montanhazinha lá, porque o IBAMA não deixa subir. Então, para você poder realmente desfrutar, você vai ter que estar de helicóptero para você poder conhecer. Agora, os pequenos lençóis, não. Os pequenos lençóis, você contrata um guia, por quê? Porque é clima de deserto, né? São dunas, o vento move, você pode se perder, então tem que ter um guia experiente. Mas contrata lá um guia, aluga um quadriciclo para você, um quadriciclo para a mulher não te atrapalhar, né? Porque a mulher normalmente é mais devagar, mas há exceções, porque tem irmãs aí que eu vi fazer coisas que eu não teria coragem de fazer, e vai conhecer, porque é lindo, é maravilhoso, e é um turismo barato. Então o que acontece? Nós estávamos nessa cidade, e aí não sei o que nós fomos comprar, não me lembro mais, estava eu e mais 2 amigos meus, eu não sei o que nós fomos comprar. Aí eu peguei e falei, não, deixa que eu pago. Falei, não, pastor, o senhor não vai pagar não. Falou para mim, não, o senhor não vai pagar não. Aí o outro falou, nem você vai pagar, quem vai pagar sou eu. E ficou aquele negócio, eu pago. Aí uma moça estava de longe, eu pago. A moça chegou curiosa, né? Chegou e falou assim, posso fazer uma pergunta? Aí eu parei e falei, claro. Vocês são evangélicos? Eu falei, nós somos. Falei, por quê? Ela falou, porque só pode ser crente para brigar para pagar. Porque o pessoal briga para não pagar. Mas por quê? Porque quem é de Jesus de verdade, ele não é avarento, irmão. Ele não é avarento. Você está compreendendo? Volta lá, por favor. Primeira carta aos Coríntios. Mas agora escrevi que não vos associeis, irmão, não anda com esse tipo de gente. Com aquele que se dizendo irmão, tá? É o que se diz irmão. A pessoa que pertence ao mundo, ela vai ser avarenta, ela vai falar palavrão, ela vai falar besteira. Inclusive no mundo, falar palavrão parece que é ter uma coisa moderna, parece que é ter uma coisa para frente, né? Quem fala palavrão é muito moderno, né? Essa é a sensação que o diabo coloca no coração da pessoa. Então no mundo você vai ter o avarento, você vai ter o que fala palavrão, o devasso, você vai ter o maldizente, você vai ter aquele que entorna o beberrão, você vai ter o roubador, o ladrão. No mundo as pessoas são assim. Mas se eu me declaro uma pessoa de Jesus, esse tipo de comportamento jamais posso ter. E se alguém que diz que é de Jesus e anda comigo tem esse tipo de comportamento, eu tenho que me afastar desse tipo de gente. Eu tenho que me afastar desse tipo de pessoa. Você está compreendendo, sim ou não? Vou ler novamente. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, que não tem freio moral, ou avarento, popular mão de vaca, ou idólatra. Idolatria, irmão, é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, se tornou idolatria. Se eu colocar o meu marido acima de Deus, é idolatria. Se eu colocar minha mulher acima de Deus, é idolatria. Se eu colocar os meus filhos acima de Deus, é idolatria. Se eu colocar o meu negócio, o meu trabalho, se eu colocar a minha empresa, qualquer coisa que eu coloque acima de Deus, é idolatria. Você está compreendendo, sim ou não? É muito sério isso daqui. Idólatra ou maldizente. Agora eu me pergunto, você é de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Como é que você empresta o teu ouvido para ouvir uma pessoa falar mal da outra? Tem alguma coisa errada com você também. Por quê, pastor? Porque eu não posso. Ô pastor, queria contar para o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, irmã, que você deve manter sua língua na sua boca. Que isso, pastor? É exatamente assim. Irmão, não posso emprestar meu ouvido para fofoqueiro, para linguarudo, para maldizente. E o pior é que tem gente que escuta e ainda repassa. Não,
a irmã fulana me ligou e falou isso. Ô, linguarudo, vai se converter ao falso crente. E nós que somos de Deus, nós não podemos nos associar a esse tipo de gente. Não interessa se é o pastor. Eu sou fofoqueiro, chamei você, irmã, ficou sabendo da irmã Maricota? Fiquei sabendo que ela fez isso. Ô pastor, vai se converter, pastor. O senhor não é homem de Deus não, pastor? Como é que o senhor está falando mal agora da Maricota, pastor? Não, irmão. Diz que é de Jesus, tem esse tipo de comportamento, foge dela, se afasta dela, vai te corromper, viu? Vai te contaminar, vai te corromper. Por isso que o Senhor Deus está dando alerta, porque vai te contaminar. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se dizendo irmão for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão. Aí você escuta alguém falando, não, pode beber, que não pode se embriagar. Já foi contaminada, está doida para entornar o pote. E vai contaminar quem estiver do lado. Por quê? Porque as pessoas, elas pegam a Bíblia sem entendimento nenhum teológico, sem condições nenhum da hermenêutica, do jornalismo bíblico, e começa a fazer doutrina por aí. Começa a ensinar errado por aí. Mas tem gente que quer aprender o errado, porque aprendendo o errado ela vai fazer aquilo que ela quer sem o peso de consciência, aquilo que a carne dela quer sem o peso de consciência, vai te contaminar, vai te atrapalhar. Ou roubador, irmão, se você fosse estudar o significado da palavra dízimo no hebraico, no grego, você entender que dízimo é muito mais do que 10%. Mas tem gente que diz que não precisa dar. Mas tem gente doida para ouvir isso. Por quê? Porque ela é avarenta. Ela está doida para ouvir que não precisa, que os pastores que ensinam que tem que entregar dízimo e oferta são ladrões. Ela está doida para ouvir isso, porque ela é avarenta. Ela se diz de Jesus, mas ela é avarenta. Irmão, fica longe desse tipo de gente. O Senhor Jesus, ele conversando com os discípulos, ele falou, cuidado com o fermento do fariseu. O fariseu, irmão, é o falso crente. É aquele que tem o conhecimento, mas não pratica nada. Nós temos que ficar longe, ó. Quando os discípulos, está Mateus 16:5. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Segue. Eles atravessaram, esqueceram, pode acontecer, não é verdade? A pessoa esquecer algo, eles esqueceram de levar pão. Jesus disse, fiquem alertas, tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, religiosos. Toma cuidado com o religioso. De vez em quando eu escuto cada heresia, irmão. Aí a pessoa fala, pastor, o senhor escuta aí, o senhor comenta? Lógico, por que eu comento as heresias que eu escuto? Se está escorrendo alguma coisa aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar, porque senão vai sujar outras coisas. Eu tenho que limpar. E eu fico vendo às vezes sendo derramado cada heresia, irmão. Ô irmão, Deus não coloca doença em ninguém. Jamais vai colocar doença em você. Pelo contrário, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou embora. Ele não coloca, Ele tira. Qualquer tipo de enfermidade que há no meu corpo, ou é por consequências naturais. Por que consequências naturais, pastor? Porque o corpo envelhece, irmão. O corpo desgasta. Eu tenho 56 anos. Irmão, eu lembro quando eu tinha 10, 12 anos de idade, eu ficava gripado. Era 3 dias. 3 dias eu estava novo. Quando tinha aproximadamente uns 30 anos, 5 dias, 6 dias eu estava novo.
Hoje com 56, pastor, quando eu fico gripado é 10, 15 dias. Eu faço reposição de vitamina o tempo todo. Um outro dia uma irmã foi tomar café comigo, com a minha esposa. Aí ela viu um monte de cápsula aqui, a cápsula ali, tá? A Loura falou: pastor, o que é isso? Eu falei: idade. Idade. Reposição de vitaminas. Mas por quê, pastor? A gente vai ficando velho, vai envelhecendo, vai tendo desgastes. O corpo produz menos hormônio aqui, ou produz mais hormônio ali. Você tem que ir controlando, você tem que se cuidando. Então algumas enfermidades, elas surgem por questões de desgaste natural. E eu tenho que me cuidar. Agora, há enfermidades que a procedência dela é sobrenatural. Por causa de um pecado que ela cometeu, um demônio se aproveitou e entrou. E está colocando lá uma enfermidade, está castigando aquela pessoa, está escravizando aquela pessoa. Às vezes num tratamento penoso, numa dificuldade muito grande, uma medicação pesada. Você está compreendendo? Por quê? Porque a pessoa cometeu um pecado. Eu já cansei de ver manifestar demônio e a pessoa ficar livre da doença. Eu me lembro um caso, só para terminar rapidinho aqui, eu me lembro um caso em Jabuticabal, no interior de São Paulo. E eu mandava anotar o nome das pessoas que estavam pela primeira vez quando entravam. E essa moça estava pela primeira vez. Ela tinha sofrido um derrame. Ela tinha sofrido um derrame cerebral. E por consequência desse derrame, ela ficou com a parte esquerda toda paralisada, inclusive a boca torta, coitadinha. E eu lembro que eu fiz a oração, era uma sexta-feira, eu fiz a oração. Aí eu falei: pessoal, quem sentiu tontura, tremedeira, coração disparou, sentiu arrepios? Por quê, pastor? Porque tudo isso é sintoma de manifestação demoníaca. Eu falei: vem aqui à frente. E eu falei: quem está pela primeira vez, vem também, deixa eu te abençoar. E veio a moça, tadinha. Vemos? E eu orei. E na hora que eu orei, ela manifestou com um demônio, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não vou dar cartaz para ele. Manifestou com um demônio. Eu mandei o demônio embora, desfiz a obra dele, mandei o demônio embora. Quando eu falei: sai em nome de Jesus, a moça voltou. Mas voltou com a boca no lugar. Voltou com a mão funcionando, a perna funcionando. Olha que coisa séria. Era um demônio que estava por trás daquela doença ali, aquele mal ali. E aquela moça, eu tenho até uma tristeza no coração, porque aquela moça, ela veio naquela sexta-feira, aí foi uma festa, no domingo ela estava, o pessoal todo feliz, alegre de ver ela bem, quarta-feira ela estava, quando foi na sexta-feira eu não a vi, quando foi no domingo eu não a vi, na segunda-feira eu peguei o endereço dela e eu fui lá. Aí eu cheguei lá na casa dela, eu lembro como se fosse hoje, a rua era de lá para cá, e eu encostei o carro, abri a porta do carro, desci, ela estava assim, ó, era uma casinha de muro, era uma casa amarela, de muro baixinho, portão marronzinho assim, ela estava no fundo assim, lavando roupa. Aí eu cheguei e falei: ô, de casa. Ela: pastor, e saiu com um sorriso, me recebeu com carinho, uma educação muito grande. Eu falei: ô, amiga, tudo bem? Ela: pastor, que alegria ver o senhor. Eu falei: eu vim aqui porque eu não te vi na igreja, nem sexta, nem domingo. Pastor, não vou mais. Eu falei: mas você não vai mais por quê? Eu falei: pastor, eu fui em tal lugar, e eles me explicaram que foi o fulano de tal que me curou. Eu falei: meu Deus, tadinha. Eu falei: está amarrado. E não vi ela mais. De vez em quando a gente tem umas pessoas que apunhalam nossas costas mesmo, nos abandona, nos trai. De vez em quando vai acontecer. E às vezes pessoas que você ama muito, mas faz parte, cada um é dono da sua própria vida, não é verdade? Cada um decide se quer obedecer ou se não quer obedecer a palavra. Cada um faz o que quer, e é um direito, como eu tenho direito de fazer aquilo que eu quero também. Existe o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Eu escolhi servir a Deus, custe o que custar. E ser servo significa que a minha vontade é irrelevante. O que importa é a vontade dele.
Você está compreendendo? Eu não escolho onde eu vou morar. Eu não escolho quanto tempo eu vou morar. Eu não escolho com quem eu vou conviver. Quanto tempo eu vou conviver. Por quê? Porque eu pertenço ao Deus vivo. E vou servir ao Deus vivo aonde Ele quiser, quanto tempo Ele quiser, como Ele quiser. Irmão, é escolha. É escolha. Então eu preciso que você tenha um entendimento que nenhum tipo de doença foi Deus que colocou em você. E tem muitas doenças naturais que nós evitaremos a manifestação dela no nosso corpo, na nossa vida, se nós nos exercitarmos e prestarmos atenção naquilo que nós comemos. Pode ter certeza, muitas das coisas. Irmão, diabetes, começa a se exercitar, começa a se cuidar, lógico, com orientação médica. Você vai ver só se a sua saúde não vai mudar. Você vai ver só. Mas é aquele negócio, irmão, a gente não quer sair do sofá. É uma preguiça tremenda, não temos tempo nunca, porque nós somos muito ocupados, sabe? Eu tenho muita ocupação, tenho muita coisa para fazer, né, pastor? Eu não tenho nem tempo de cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, não dá. Se morrer, morreu, né, pastor? Não é assim não, viu? Não é nosso. Nós só vamos dar conta a Ele. Se nós não cuidarmos direito, Ele vai cobrar de a gente. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, irmãos, coloca no teu coração, não tem uma doença, não tem uma doença que foi Jesus quem colocou em você, que foi Deus que colocou em você. Pelo contrário, as tuas doenças, as tuas, Ele levou todas. Mas você sabe o que é isso? É fermento de fariseu, é fermento de saduceu. Fica pegando tudo quanto é porcaria que vê na internet aí e fica colocando como doutrina na sua vida. Não, mas foi o pastor fulano que falou. Não interessa quem foi que falou. De vez em quando eu vejo uns absurdos aí, às vezes de gente, poxa vida, graúda, vamos dizer dessa maneira. Só que por que, pastor, o senhor está falando? Porque o homem erra. A única verdade absoluta é Jesus Cristo de Nazaré. O ser humano, ele se equivoca. A mente dele, muitas vezes, interpreta de maneira equivocada. A única verdade absoluta é Jesus Cristo de Nazaré, a palavra de Deus. Esses dias eu vi aí um pregador renomado, que me deu até dor no coração, me fiquei até triste, quando eu vi ele falando que Jesus Cristo era o anjo Miguel que Deus tinha no céu. Falei, meu Deus, heresia da heresia da heresia. A Bíblia é clara, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e um dia vai voltar para buscar a mim e para buscar você, se você crê nele. Se você crê nele. Você está compreendendo, sim ou não? Então cuidado com as más conversações. Ela corrompe. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o fermento do fariseu, do saduceu. O Senhor Jesus, depois, se você continuar lendo, eles começam um questionamento sobre pão. Jesus falou, vocês não entenderam nada. Porque Jesus não estava falando sobre comida. Jesus estava falando sobre a influência que eles poderiam ter sobre eles. Então você tem que tomar cuidado com a influência que alguém pode ter sobre você. Pode te contaminar, pode te atrapalhar. Tem gente que acredita que não precisa vir à igreja. Irmão, você precisa. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer isso, que nós temos que congregar. Você está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, deixa Deus cuidar da tua vida. Não fica na palavra dos outros, não fica na palavra de ninguém. Repito, nem na minha. Se paute, se baseie no pão vivo que desceu dos céus, a Escritura Sagrada, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o caminho, não tem outro. Amém, Jesus? Que Deus fale mais no seu coração. Cuidado com quem você anda. Por já estar, vamos dizer assim, maduro, já está cascudo, eu vou me afastando devagar, e no máximo que eu vou, você vai me ver, opa, tudo bom? Tudo bem? Família está bem? Um abraço, Deus te abençoe. Por quê, pastor?
falso crente, maldizente, devasso, avarento, idólatra, longe de nós. Amém, Jesus? Contamina. Você sabe que eu morei em determinado local, e quando você chega, as pessoas vão aparecendo de tudo quanto é lado. E aí apareceu um rapaz que ele era gago, e começou a querer andar comigo. E teve um período que ele andou comigo, até que eu percebi que ele fazia parte desse grupo aí. Irmão, eu comecei a andar com esse rapaz, eu comecei a ficar gago também. Não estou brincando, não. Eu falei, não, está amarrado em nome de Jesus. Mas o homem é produto do meio. Então toma cuidado. Você vai andar com maldizente, você vai se tornar maldizente. Você vai andar com avarento, você vai se tornar avarento. Você vai andar com uma pessoa que não tem freio moral, daqui a pouco você está falando palavrão também. Contamina. Nós começamos aonde? Não foi lá em Provérbios? Sim ou não? Então toma cuidado. Ande com sábio, ande com santo, ande com sujo. Não sou eu quem digo isso. Quem diz isso é a Bíblia. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Por quê? Porque se torna tolo também. Vai acabar mal. Observe, cuidado com quem está à tua volta. Amém, Jesus? Você tem que ter pessoa que te fortaleça a fé. Pessoa que anda com Deus. Pessoa santa. Em nome de Jesus. As pessoas que estão no mundo, obviamente, elas não são assim. Mas eu vou ser exemplo para elas. Eu não vou ser contaminada por elas. Eu vou levá-las a Cristo. Eu vou mostrar o caminho da salvação para elas. Através do meu viver, através do meu caráter, através do meu bom comportamento. As pessoas que me observarem, elas vão ver Jesus através de mim. Você compreende? Não? Sim ou não? Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço.